Santo é o teu nome, Senhor. Digno tu és de honra, digno de glória, digno de louvor e de adoração. Digno, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Shalom, meus amados. Shalom a todos. Shabbat shalom. Paz do Senhor. A paz de Deus, a paz de Jesus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei como é que você costuma saudar, mas eu quero te saudar com esta paz maravilhosa. Essa paz que transcende todo entendimento, a paz que somente nós encontramos na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E à medida que você for entrando, eu já quero te convidar a compartilhar esta live com outras pessoas. Eu estava aqui adorando a Deus juntamente com a Juliana, né? Pastora Rose, ouvindo a vozinha da Pastora Rose lá no canto. E eu dizendo, gente, quando a Ju começa a cantar, é tão bom. Aquilo nos leva ao céu, ela não tem noção de quanto a sua voz é ungida, quanto a sua voz é abençoada, e como ela facilmente nos escolta à sala do trono, nos leva ao lugar santo. E quando nós começamos a adorar a Deus juntamente com ela, nossa vontade é de ficar ali quietinho, a voz dela é doce, né? Quando eu estou ouvindo a Ju cantar, a voz dela tem gosto de algodão doce. Lembra de algodão doce? É aquela voz doce, é aquela voz gostosa de se ouvir. Louvado seja Deus por esta jovem tão ungida, tão abençoada e que traz tanta doçura ao nosso coração, que traz tanta unção de Deus, que traz tanta vida de Deus sobre nós. Que coisa gloriosa! E a adoração, ela tem um papel extremamente importante no nosso encontro com o Senhor, porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A adoração atrai a presença de Deus. Adorar a Deus, repito isso e vou repetir para sempre, não é massagear o ego de um Deus carente. Adorar a Deus é trazer para o lugar onde nós estamos aquele atributo de Deus que nós estamos focados em adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos atraindo a sua presença. Nós estamos construindo um trono onde ele se assenta. E naquele lugar ele reina. Adoração é uma força de atração da presença do Senhor. E com certeza o Espírito Santo de Deus já está presente aí na sua casa. Com certeza, o Espírito Santo de Deus já está presente aí no lugar aonde você está. Com certeza, ele já encontrou aí neste lugar um ambiente propício, aonde ele pode ficar à vontade e aonde ele pode trazer uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, pois o poder de Deus se manifesta através da sua palavra. Palavra é muito mais do que informação. A palavra de Deus é o poder que cria. A palavra de Deus é o poder que transforma. A palavra de Deus é o poder que restaura. Quando a palavra de Deus chega, coisas extraordinárias começam a acontecer. Costumo sempre dizer, nós quando nos reunimos, nós não nos reunimos em volta do nome do Senhor em troca de coisas. Não. Mas nós nos reunimos para beber da sua presença. E quando nós bebemos da sua presença, coisas extraordinárias podem e com certeza acontecem. Eu sempre digo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas o nada é muita coisa. Porque esta palavra vem como bálsamo, esta palavra vem como cura, esta palavra vem como restauração, esta palavra vem como fonte transformadora. Por isso, é necessário que nós preparemos o nosso coração para receber a boa semente da palavra de Deus. Prepare o seu coração nesta hora. Remova toda distração, remova tudo aquilo que pode tirar o foco deste momento. Volte-se para a palavra. E aquilo que você mais necessita será liberado sobre a sua vida, será liberado sobre a sua casa. Pai, nós te adoramos nesta hora. Pai, nós te
adoramos na beleza da tua santidade, depois de adorar-te, entoando a ti cânticos tão lindos, que trouxeram tanta doçura, que trouxeram a tua presença, sentados à tua presença, aos pés do teu Espírito, que é o mestre por excelência, queremos nesta hora nos banquetear da tua palavra. Pois a tua palavra é pão vivo que desceu do céu. A tua palavra é cura para os nossos ossos. A tua palavra transforma as nossas trevas em luz. A tua palavra traz norte, traz direção, abre caminhos para teu povo passar. A tua palavra é agente de transformação. A tua palavra é semente de vida. A tua palavra produz transformação. E eu declaro que, pelo poder do teu Espírito, aonde a tua palavra chegar nesta hora, ela causará um impacto transformador nas nossas vidas. Que nós sejamos apenas um leito por onde o teu rio passe. Que tudo aquilo que seja ministrado através deste canal, nesta hora, tenha sua origem no teu trono. Queremos apenas verbalizar aquilo que saiu do teu coração, pois somente a palavra que saiu do teu coração é que tem poder de transformar, é que tem poder de libertar, é que tem poder de nos posicionar neste tempo, nesta geração. Pai querido, Pai amado, enche cada casa nesta hora, enche cada coração nesta hora, enche com a tua presença, enche com o teu poder, enche com a tua vida. Aonde há morte, eu declaro vida. Aonde há doença, eu declaro saúde. Aonde há enfermidade, eu declaro cura. Aonde há prisão, que as cadeias sejam quebradas. Aonde há tristeza, a tua alegria penetre. E a vida que se esconde por trás da tua santa palavra seja germinada no coração de cada um que se expõe a ela. Oh Pai, em nome de Jesus, Tu sabes as lutas e as necessidades do Teu povo. Tu sabes os desafios que cada um enfrenta neste tempo, nesta hora. E em ti a resposta e provisão para todas estas coisas. Tu és a fonte de toda a riqueza, tu és a fonte de todo o tesouro, tu és a fonte de toda a graça, tu és a fonte de toda a vida. Nós nos achegamos a ti, fonte bendita. Nós nos achegamos a ti, manancial de águas vivas. Nós nos achegamos a ti, Deus Todo-Poderoso. E com certeza não sairemos deste lugar de mãos vazias, com as mesmas necessidades que aqui trouxemos. Sairemos supridos, porque tu, segundo as tuas riquezas em glória, suprirás todas as nossas necessidades, assim como tu tens feito, por causa de Jesus Cristo de Nazaré. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, a ti toda adoração. No nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia! Glórias a Deus. O Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? A Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu creio que o Senhor está entre nós. Eu creio que o Senhor está aí no lugar onde você está. Abra o seu coração ao mover do Espírito e da palavra de Deus. E a sua vida será impactada por esta palavra. Nós voltamos hoje ao livro de Apocalipse, ao capítulo 14. Deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse 14. Nós estamos estudando este livro há um bom tempo, capítulo por capítulo. E eu gosto da palavra em inglês para este livro, Revelation. Revelação. Livro da revelação. Porque esta palavra Apocalipse, ela ficou meio estigmatizada, né? De algo trágico que nos causa impacto. É algo apocalíptico. Quando você encontra um negócio destruidor, com terremotos, maremotos, alguém diz assim: olha, era uma cena apocalíptica. E ficou esse termo atrelado a algo tenebroso, a algo que dá pânico, a algo que dá medo, quando na realidade o livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação
de Jesus Cristo, livro da revelação de Jesus Cristo. E para nós, os que somos salvos, e para nós que cremos em Jesus Cristo, este livro é o livro da nossa esperança, porque ele nos mostra o nosso destino eterno. Aqui nós encontramos a vitória plena do Cordeiro que foi morto. Aqui nós encontramos a vitória plena da igreja de Jesus Cristo, dos redimidos pelo sangue de Jesus. Este livro traz para nós uma segurança extraordinária, porque ele revela para mim e para você o final de todas as coisas. E sabe qual é a declaração final de todas as coisas? Eles venceram. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles venceram. Sabe qual é o decreto que Apocalipse traz para mim e para você? De que nós somos vencedores. Aleluia! Apocalipse vai buscar lá no final de todas as coisas uma declaração para trazer a mim e a você nesta hora, neste tempo. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo de Nazaré. Vencemos, vencemos. É por isso que Jesus nos desafia a um comportamento que contraria todas as coisas. Ele chega e diz, olha, no mundo tereis aflições. Que anúncio mais tenebroso, não? Eu vou dizer que você vai ter problema. Eu vou dizer que você vai ter aflições. Eu vou dizer que você vai ter angústias. Que anúncio terrível. Contudo, ele nos desafia a uma reação que contraria este anúncio. Ele diz, anime-se. Como que pode? Como é que eu posso me animar diante de um anúncio de que eu vou passar por aflições? Porque ele diz, eu venci o mundo. Aleluia! Ou seja, você passará por aflições, mas você não viverá pautado nas aflições do tempo presente. E Paulo vai completar aquilo que Jesus disse quando Paulo diz assim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que nos está proposta. Com o que eu vou ficar consumido? O que vai pautar a minha vida? Não serão as aflições do tempo presente, mas a glória que me está proposta. E esta glória me está proposta por causa de quê? Por causa da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, ele me traz a uma consciência de algo. No mundo, vocês vão ter aflições, mas vocês não vão reagir. Vocês não vão entrar em pânico. Vocês não se comportarão respaldando as aflições que o mundo está causando em vocês. Porque as atitudes de vocês, o comportamento de vocês, a reação de vocês estará pautada em algo muito maior do que as aflições do tempo presente. O comportamento de vocês, as reações de vocês estarão pautadas na minha vitória. As reações de vocês estarão pautadas na glória que eu preparei para você. Então, quando eu vou para Apocalipse, o que é que eu vou buscar? Esta esperança magnífica, esta certeza. Quando Paulo vai falar da ressurreição, Paulo diz que nós não devemos andar como aqueles que não têm esperança. Diante da morte, o maior de todos os inimigos, Paulo diz, vocês não podem ter a mesma reação que os pagãos, que não têm esperança. Ele diz, nós cremos que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão. E nós que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares. Ou seja, o que nos pauta, o que nos sustenta, é aquilo que a palavra de Deus declara sobre nós. Por isso nós podemos sim nos levantar em autoridade e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, eu creio nas suas promessas. A palavra de Deus não é apenas uma fonte de informação para mim, é um manual de vida, ela revela quem eu sou, ela mostra a minha real identidade. A palavra de Deus não é um livro místico, a palavra de Deus tem um único objetivo, revelar a mim este plano magnífico da redenção, que será consumado na glória. E a consumação deste plano glorioso de redenção é com uma declaração espetacular. Ela já traz o final desta partida, ele já traz o relatório final deste combate. E o relatório final é esse, eles venceram. Eles venceram, eles venceram. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Se há vitória, implica em lutas. Se há vitória, implica em guerra.
É por isso que ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Este mundo é lugar de embate, mas nós não somos consumidos nesta guerra. Nós não somos engolidos por ela. O inimigo que se levanta contra nós é um inimigo vencido. Ele já foi vencido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Ele foi esmagado na sua cabeça. E a vitória sobre ele, sobre a morte, sobre o diabo, está nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso para dizer a você: não tenha medo de estudar o livro de Apocalipse, porque ele vai trazer para você o seu destino. E se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, se você ainda não passou por uma experiência de novo nascimento, que maravilha estudar este livro. Por quê? Porque ele vai revelar a você o destino daqueles que rejeitam a redenção. E enquanto você está vivo nesta terra, você pode mudar de time, você pode mudar de lado, você pode deixar as fileiras do inferno e engrossar as fileiras santas daqueles que caminham a passos largos para a glória celestial. Então este livro é maravilhoso, porque ele mostra para mim o destino daqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas também de antemão, como um aviso misericordioso do Senhor, ele revela o destino daqueles que não querem aceitar a Jesus, que se endurecem ao Evangelho de Jesus Cristo. E olhando para o destino final, ao destino que aguarda aqueles que estão sem Cristo, se eu sou um daqueles que estou nas fileiras, caminhando em direção à morte, sem o conhecimento de Jesus Cristo e a experiência do novo nascimento, eu tomarei esta advertência para mudar de rumo, para mudar de caminho e abrir o meu coração e dizer: Jesus, eu quero fazer parte daqueles que chegarão do outro lado e ouvirão a tua voz dizendo: vinde, bendito de Deus Pai, para a herança que eu tenho preparado para você. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Tendo posto isso, vamos ao capítulo 14 do livro de Apocalipse. E o tema central deste capítulo é a glorificação dos salvos e o juízo dos ímpios. Veja que grande advertência, segurança para aqueles que já fazem parte da fileira dos salvos e um grito de alerta para aqueles que estão no caminho da impiedade. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. E este capítulo 14, ele encerra a 4ª sessão do livro de Apocalipse. Nós já vimos sobre os 7 candeeiros, nós já vimos sobre os 7 selos, nós já vimos sobre as 7 trombetas e aquilo que nós chamamos de um quarteto do mal. E agora nós chegamos no encerramento desta 4ª sessão, né? Onde nós vamos falar sobre a glorificação dos salvos e o juízo dos ímpios. E o juízo dos ímpios. Vamos fazer a leitura do capítulo e depois iremos tocando em alguns pontos. Você está comigo? Você está comigo aí? Você pode dizer amém? Amém? Você pode dizer amém a esta palavra? Tomar o capítulo, vamos lê-lo? Capítulo 14 do livro de Apocalipse. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura,
no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu que dizia: escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão do seu trabalho. E clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha outra foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Uau! Que texto tremendo! Primeira coisa que este capítulo nos mostra, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos encontrar os selados. Aqueles que estão em pé com o Cordeiro no Monte Sião. Glória! No Monte Sião. Vi o Cordeiro sobre o Monte Sião. Essa posição em pé sobre o monte fala da sua conquista, fala da sua autoridade. E a Bíblia vai trazer aqui alguns 144 mil. Veja que estes 144 mil não são os 144 mil judeus salvos das tribos. Aqui é um grupo que é eles foram redimidos. Esses 144 mil, a Bíblia diz que eles foram redimidos da terra, selados por Deus para glorificarem a Deus. E eles vão se encontrar com o Cordeiro num lugar específico. Eles se encontram com o Cordeiro no Monte Sião. Estes remidos têm uma marca, a marca do Cordeiro. E é um contraste que eles carregam entre os selados pela besta, que estão marcados para a condenação. Veja que os selados pela besta, os que carregam o sinal da besta, eles carregam um selo que invoca condenação, que invoca juízo. Estes 144 mil carregam um selo que invoca a adoração ao Senhor. No versículo 2 e no versículo 3 diz: ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, a voz como de arpistas que tocavam harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Estes 144 mil, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil. E aqui existe algumas escolas teológicas que divergem entre quem são estes 144 mil. Um grupo diz que esse número é um número simbólico, que ele representa a igreja na sua totalidade, os redimidos na sua totalidade. Outro grupo diz que não, que estes 144 mil, eles levam o texto ao pé da letra, e eles dizem que não, que estes 144 mil é um grupo específico de homens que dedicaram a sua vida unicamente ao Evangelho. E há aqueles que dizem, e tomam esse texto para dizer que estes são, inclusive, faz parte daqueles que se dedicaram a uma vida celibatária. A Bíblia vai dizer que eles não se contaminaram com mulheres. Não que a vida sexual de um casal seja uma contaminação no sentido de impureza, mas contaminar aqui no sentido de se distrair, né? Exatamente, há um grupo que diz que esses 144 mil seria apenas o número reduzido, né? O total. Não pode ser por causa da grande multidão.
né? Eles estão equivocados. E porque se fosse um número exato, específico, e os únicos que vão chegar na glória, estava ruim, porque os casados não entrariam aqui neste grupo. A Bíblia vai dizer que estes aqui não se contaminaram com mulheres. Veja, contaminar aqui não é trazendo uma conotação de que a vida sexual de um casal seja algo impuro. Não, a Bíblia diz que digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. O sexo dentro do casamento é santo, é abençoado por Deus, né? O que a Bíblia está trazendo aqui neste grupo são esse termo de não se contaminaram com mulheres, é no sentido de não se distraíram, de não se interromperam, né? Priorizaram exclusivamente a obra do ministério, seguindo aquilo que Paulo diz, né? O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Ele não está preocupado com levar a comida para casa, com agradar a esposa, com a educação dos filhos. O seu foco é exclusivo no ministério, no chamado, no ensino das Escrituras, na oração, na pregação. Ele está à disposição o tempo inteiro, né? Então existe um grupo, né? Eu não vou aqui tomar partido, até porque seria advocar em causa própria, né? Mas existe um grupo que advoga isso, né? De que estes aqui, quando ele diz assim, estes são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Eles estão prontos. É um grupo que deixou tudo. É um grupo que abriu mão de todas as coisas. Abriu mão do casamento, abriu mão de constituir família, abriu mão. Eles vão com o Cordeiro para onde o Cordeiro disser bora. Se o Cordeiro disser preciso de você na África, ele está na África. Se o Cordeiro disser preciso de você na Europa, ele está na Europa. Se o Cordeiro chega e diz, olha, eu preciso de você pregando para os grandes empresários da terra, ele está pronto para viver nos palácios. Mas se o Cordeiro diz, olha, eu preciso de você lá numa tribo indígena, eu preciso de você numa tribo ribeirinha, eu preciso de você numa comunidade simples e pobre, ele bota a sua mochila nas costas e ele vai para onde for, tendo um cantinho para ele dormir, um prato de comida para ele comer, ele está contente. Porque a sua satisfação é simplesmente seguir o Cordeiro aonde o Cordeiro for. Ele não tem apegos às coisas desta terra. Ele não está preocupado com absolutamente nada. Ele não está preocupado em acumular bens porque ele não tem para quem deixar nada. Quando ele partir da terra, o que ele vai deixar são os filhos espirituais que ele gerou. É isso que o texto vai dizer. Estes são aqueles que foram tirados da terra, aqueles que deixaram tudo. Aí você tem a maioria dos apóstolos, de todos os apóstolos de Jesus Cristo, né? De todos os apóstolos de Jesus Cristo, os únicos que nós temos certeza de que foram casados e constituíram família eram Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Os demais, nós cremos que a grande maioria não foi, e parte dos apóstolos, né? Dos seus seguidores, dos seus discípulos. Alguém escreveu aí, isso é muito lindo, mas é muito difícil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ministério é o exercício de um dom. Ministério é o exercício de um dom. Tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, a Bíblia diz que ninguém se chama a si mesmo, ninguém se coloca a si mesmo dentro de um ministério. É o Senhor que nos separa, é o Senhor que nos chama. Jesus nos ensinou uma grande lição que, infelizmente, a igreja esqueceu. Jesus um dia olhou e disse, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Jesus não disse assim, escolham pessoas para serem ceifeiros. Ele disse, orem. Roguem ao Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. Quem coloca alguém no ministério é Deus. Ministério não é uma profissão. Ministério não é um emprego. Igreja não é uma empresa. Ministério é chamado. Ministério é o desenvolvimento de um dom. E este dom quem dá é Deus. Então, quando você é chamado para fazer algo pelo Senhor, o que você está fazendo na realidade é respondendo a algo que Deus colocou dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Agora, veja uma coisa. Não existe coisa mais difícil
e opressora do que você inventar de fazer algo para o qual Deus não te chamou para fazer. É horrível, é opressor. Por quê? Não há um dom. Aí sabe o que é que isso ocorre? Sabe o que é que acontece muitas vezes? A motivação começa a ficar errada. Ministério é renúncia. Ministério é morte. Ministério é entrega total e absoluta. Não é uma profissão. Não é um emprego. É uma resposta. É por isso que você, como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Eu sei ter fartura e sei passar necessidades. Eu sei ter e sei não ter. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ministério. Isso é ministério. Como nós sabemos que nós somos chamados? Sabemos. Como é que eu sei dirigir um carro? Eu entro, eu ligo, aquilo para mim é automático, é natural. Quando existe um chamado, como o chamado é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento de um dom, aquilo é algo natural para você. Não é algo ensaiado, não é algo forçado, não é algo como se fosse um sonho a ser realizado. Não, é natural. É algo absolutamente natural. Aquilo sai de dentro de você, aquilo faz parte de você. Assim como é natural para uma águia voar. Assim como é natural para um cachorro correr atrás de um gato e de um gato correr atrás de um rato. É natural. Se Deus te chamou, flui naturalmente, exatamente. Aquilo flui. Não tem como você esconder. Não tem como você fugir. É leve, não é pesado. Agora, se você não tem o chamado, alguém olha lá e diz assim: misericórdia. Quantas vezes eu já ouvi pessoas chegarem para mim e dizer assim: misericórdia, como é que você dá conta? Ser pastor é muito difícil. Eu olho e digo assim: não é. Algo que você sente necessidade de fazer? Não, porque às vezes você pode sentir necessidade de fazer alguma coisa por N fatores. Ministério é algo que você faz naturalmente. Ministério é algo que acontece na sua vida naturalmente. Eu não sinto eu posso sentir a necessidade de fazer alguma coisa porque eu fui ensinado o que eu devo fazer. Isso não é ministério. Por uma motivação externa. Eu sinto a necessidade de trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas, eu preciso, entende? Existem outros fatores que estão provocando esta necessidade de fazer algo. Mas o ministério, não. O ministério, ele é algo automático dentro de você, natural. Quem olha de fora diz assim: meu Deus, isso é muito pesado, como é que você aguenta? E você que olha, que está vivendo aquilo, você olha para aquele que está perguntando e dentro de você se pergunta: como é que você aguenta a vida que você leva? Sabe aquela coisa que a grama do vizinho sempre é mais verde? Pois é porque é dele. É natural. É um chamado. Eu não sei, só sei que é assim. Só sei que é assim. É algo que tem. Ministério tem que ser algo natural. Ministério é chamado. Ministério é chamado. E aqui neste caso, e a Bíblia vai dizer que estes são como primícias para Deus, comprados para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. São tirados para ele. Deus tirou para você. Deus olhou e disse: eu quero você para mim. Você vai viver para mim. Para mim. Você não vai. Você vai viver para mim. É sublime? É sublime. É sublime. Ministério é algo sublime. É algo sublime. E este grupo, ele tem a marca do Cordeiro. A marca do Cordeiro. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Só que quem não tem o chamado, faz o quê? Claro, será salvo também. Não tem nada a ver com salvação. Ministério não tem nada a ver com salvação. Nada a ver. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nada a ver com salvação. Você vai ser um discípulo de Jesus Cristo, um porta-voz do Evangelho de Jesus, aonde ele te colocou.
Todas as pessoas têm ministério, pastor? Não. Não. Todas as pessoas são chamadas para o ministério? Não. Não. A Bíblia diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Uns, não são todos. Eu fui salvo. Eu tenho que agora descobrir qual é o meu ministério dentro da igreja? Não. Qual é o meu ministério? Fazer o que Deus naturalmente fez chegar nas suas mãos. Você está dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, busque ser útil dentro da sua igreja. Busque ser útil dentro da comunidade. Se for preciso de alguém para arrumar as cadeiras, se ofereça. Se ofereça para ajudar, para socorrer, para fazer. Isso tem que fazer parte da sua vida. Agora, não coloque quando você entra dentro da igreja que, não, agora eu sou crente, agora qual é o meu ministério? Eu tenho que ter um ministério. Não, você não tem que ter ministério. No sentido de ofício ministerial. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você tem que viver a sua vida cristã. Vá para a sua casa e cuide dos seus. Esse é o seu ministério. O seu principal e universal ministério, se você é uma pessoa, né, um crente normal, é a sua família, a sua casa. Esse é o seu principal ministério. E dentro da comunidade que você faz parte, seja útil. Esse é o conselho que eu dou. Seja útil. Eu tenho uma voz bonita, eu posso cantar no louvor? Glória a Deus. Amém. Amém? Você está sendo útil. Você pode ajudar numa cantina, você pode ajudar arrumando as cadeiras, você tem uma aptidão para ensinar as crianças, você pode ministrar as crianças, mas não transforme isso como uma credencial de alguma coisa. Eu já saí de Apocalipse, eu estou dando orientação, né? Mas é porque muitas vezes se torna um jugo na vida das pessoas. Irmão, você está na igreja, você tem que descobrir qual é o seu ministério. Que conversa é essa? Faça o melhor que chegar em suas mãos, exatamente. Exatamente. E viva a sua vida normal. Seja luz onde você está. Seja um canal de Deus no seu ciclo de amizade. Né? Seja na sua casa, na sua família, com seus filhos. Uma das mulheres mais extraordinárias que já viveu aqui neste país foi Susana Wesley. Ela tinha 7 filhos. O seu ministério era cuidar dos seus filhos. E ela foi uma mãe tão maravilhosa que dos seus filhos, 2 deles, né, Wesley e Carlos, foram grandes. Um grande músico, compôs a maioria dos hinos metodistas, e o outro, né, um grande pregador que através dos seus ensinos nasceu a igreja metodista. E a sua mãe, qual foi o ministério dela? Cuidar dos seus filhos, ser uma grande mãe, uma grande dona de casa. Então, assim, não viva a vida cristã baseada neste negócio, que às vezes é opressor. Você se converteu, busque desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Você se converteu, busque tratamento interior. Você se converteu, busque uma vida cheia do Espírito Santo. Busque libertar-se dos vícios e dos pecados. Busque viver uma vida de santidade. Isso aqui é o seu principal desafio. Eu me converti a Cristo. Qual é o meu principal desafio? Remover as tortuosidades da minha alma. Trazer a presença de Deus para a minha vida. Porque o meu primeiro chamado é estar com o Senhor. O meu primeiro chamado é ter relacionamento com Deus. O meu primeiro chamado é viver uma vida de comunhão com o Senhor. Deus não está procurando funcionários para uma empresa chamada igreja. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando homens e mulheres que possam, na sua vida normal, no seu cotidiano, manifestar a presença de Deus, manifestar o caráter de Deus. Seja honesto, seja íntegro, seja verdadeiro, seja misericordioso, seja bondoso. Seja o melhor funcionário que você puder. Seja o melhor patrão que você puder. Seja um amigo fiel. Seja um ombro amigo para aquelas pessoas que precisam de você. Seja sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso desafio. Se Deus te chamar para você ser um pastor, fica calmo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso nascerá na tua vida naturalmente. Se Deus te chamar para você ser um apóstolo, um profeta, um pregador de multidões, seja lá o que for,
Isso vai acontecer quando você menos esperar, aquilo já aconteceu na sua vida, mas não busque essas coisas. Não entre no reino de Deus tendo como meta ser pastor, tendo como alvo ter um título. Para isso, sabe o que é que vai ser na sua vida? Um rótulo. Um rótulo que não vai valer nada, que não vai servir de nada. Ou o pior, você usar isso como um meio de manipular pessoas e transformar isso num emprego e numa profissão e causar mais danos do que benefícios. Sabe? Quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, ele disse: "Eu quero ir contigo." Jesus disse: "Não, vai para a tua casa e conta aos teus quão grandes coisas fez Deus por ti." Aquele homem que era conhecido em toda a cidade como alguém que vivia nos sepulcros. Poderia ter virado hoje em dia um testemunheiro, né? Andar de igreja em igreja dando testemunho. Não, Deus te salvou para ser um grande... Não, vai para a tua casa. Eu ouço tanto isso, irmãos. Perdoe-me fugir um pouco da pregação até, mas é porque eu ouço tanto isso muitas vezes. "Ah, pastor, eu era drogado, Deus me salvou porque Ele tem um grande ministério na minha vida." Não, filho, Deus te salvou porque a droga estava te destruindo e Ele ama você. "Ah, eu era prostituta e Deus me libertou porque Ele tem um chamado na minha vida para eu ser." Não! Ele te salvou porque Ele te ama. Ele te ama. Propositadamente, nenhum dos apóstolos de Jesus era ex-nada. Quando Jesus foi escolher os seus apóstolos, ele não chamou Lázaro, ele não chamou o cego Bartimeu, ele não chamou... Nenhum dos apóstolos de Jesus tinha um testemunho glorioso para contar. Vocês já perceberam isso? Nenhum era ex-nada. Nenhum foi curado, nenhum foi liberto de nada, nenhum era morto e ressuscitou, nenhum era cego, nenhum. Por quê? Por quê? Porque a força de atração na vida deles para com Jesus deveria ser outra. Quando Pedro foi desafiado por Jesus a ir embora como os outros, sabe o que Pedro disse para Jesus? "Aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna." A força de atração que prendia Pedro e os apóstolos a Jesus era a palavra. Não era uma dívida emocional por algum milagre recebido. Não era uma dívida emocional por alguma bênção dada, alguma vitória, alguma conquista. Eles eram presos pelas palavras de Jesus. Eles não tinham aonde ir mais, porque eles foram enredados pelas palavras de Jesus. Como disse Jeremias: "Persuadiste-me, Senhor, persuadido fiquei, fostes mais forte, venceste." Não há uma dívida de barganha. "Ah, eu tenho que servir a Jesus, porque Ele..." Não, não entra por esse caminho. Deus não fez nada na tua vida para te cobrar depois. Vou repetir isso. Deus não fez nada na tua vida para te cobrar depois, para te prender emocionalmente a Ele. Tudo que Deus fez na minha vida e na sua vida foi por amor. Ministério não é um pagamento de dívida. Ministério é um chamado de Deus, que não está atrelado a absolutamente nada dele que Ele tenha me dado. Eu não sou pastor porque Deus me deu não sei o quê e eu... Não, Ele me chamou. Por quê? Não tenho a menor ideia. Eu, no lugar dele, não teria feito isso. Eu não tenho nada para oferecer a Ele. Nada. O que me prende a Ele? Sua palavra. Aonde irei eu? Tudo isso para falar ministério. Os 144 mil. Os remidos. Mas nós precisamos
mudar muito os nossos focos, né, irmãos, como igreja. Ai, todo mundo tem que ser líder. Não. Ai, teve uma época que era uma febre, todo mundo tem que abrir célula, tem que abrir, tem que abrir, tem... Você tem que ter, tem que... Não, não é assim. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Deus não é um patrão. Deus é um amigo. Eu vou produzir frutos. E vocês já vão ver isso. A marca da adoração na glória, no versículo 2 e versículo 3. Estes aqui, estes 144 mil, que pode ser a igreja na sua totalidade, pode ser esse grupo que foi separado pelo Senhor, que dedicou tudo ao Senhor, que viveu uma vida celibatária, no sentido de abrir mão de todas as coisas que são lícitas, para se dedicar exclusivamente ao ministério, como, repito, como um chamado, como uma vocação, não como uma imposição religiosa, certo? Ou qualquer tipo de imposição, não, um chamado. Mas eles carregam uma marca, a adoração. E esta marca, ela precisa se estender sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja. A marca da adoração. Os discípulos do Cordeiro, aqueles que seguem o Cordeiro, são adoradores. A marca da adoração. Estes remidos são eleitos de Deus que seguem o Cordeiro, como eu já falei, para onde vão. Eles são primícias, eles são puros de lábios e puros de vida. Olha o versículo 5. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Uau! Vamos buscar isso na nossa vida? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Vamos tratar a nossa língua. Vamos tratar aquilo que sai da nossa boca, os nossos lábios, a nossa vida. Esse é o nosso desafio. Ah, eu tenho um desafio de ter uma mega igreja. Não. Ah, eu tenho um desafio. Não, seu desafio é se parecer com Jesus Cristo de Nazaré. Paulo deixa claro isso quando ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. O alvo de Paulo era que eu te conheça e a força da tua ressurreição. Esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo não é ser conhecido, meu alvo não é ser famoso, meu alvo não é ter um grande ministério, meu alvo não é ter uma grande igreja, meu alvo é Cristo em mim, a esperança da glória. Eu quero conhecê-lo e a força da sua ressurreição. Este é o meu alvo. Pastor, qual é a sua meta? Cristo em mim. Qual é a sua meta? Vencer tudo aquilo que o velho homem deixou na minha vida. Trabalhar o meu caráter dia após dia para me parecer com Jesus Cristo, o máximo que eu conseguir. Essa é a minha meta. E a pregação do Evangelho é um estilo de vida, é algo natural para mim. Deus me chamou para fazê-lo, me deu os dons e as ferramentas e eu tenho feito isso, mas não é minha meta. Eu não tenho como meta isso. Eu quero ser mais alvo do que a neve. Meu alvo é Cristo. Isso, Ju. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Aleluia! E quando eu digo eu estou falando nós, como discípulos de Jesus. Nosso alvo é Cristo. Nossa meta é Cristo. Pare de estabelecer metas humanas. Ai, a meta é ter um templo de não sei o quê. Para com isso. Quero me parecer com o Senhor. Se Ele me chamar para eu fazer o que Ele me mandar fazer, estou aqui, Senhor. Mas como troca, como barganha, como... Não. Não. De jeito nenhum. As coisas do Senhor, irmãos, elas são leves. As coisas do Senhor, elas são naturais. Sobrenaturalmente natural na nossa vida. Ele quer nos libertar e não nos aprisionar. Para a liberdade, Cristo nos chamou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre. Seja livre para viver em novidade de vida. Seja livre para viver uma vida saudável, sadia, aonde Cristo é glorificado através da sua vida e não da sua rotina religiosa. Mas ele continua. Vamos lá.
Versículo 5 e versículo 6 e versículo 7, o juízo anunciado aos moradores da terra. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A terra é exortada a temer a Deus e dar glória a Deus. São alertados sobre a chegada do juízo. Essa é a mensagem dos últimos dias. Essa é a mensagem do Espírito para a nossa geração. Há um alerta geral para que dê glória a Deus. Tema a Deus. O Senhor está voltando. O juízo virá. Não há mais tempo. Precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos nos voltar para o Senhor. Quando chega no versículo 8, ele vai falar da queda da grande Babilônia, né? A grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o que a Bíblia chama de prostituição aqui? Prostituição aqui é idolatria, irmãos. É prostituição espiritual. Idolatria é a prostituição espiritual. E a Bíblia vai chamar a grande Babilônia de a grande meretriz. Grande, mas perdida. Hã? Ela seduziu, ela enganou, mas agora ela está caída. Sua ruína é completa, é definitiva. E aqui fala da falsa igreja que se corrompeu, que se prostituiu, que se transformou em idólatra, que se curvou. E quando eu falo de idolatria, eu não estou me referindo apenas àqueles que se dobram diante de uma imagem de escultura, de um santo, de alguém que viveu uma vida santa nesta terra, que cultua Pedro, Paulo e Maria. Não! Eu estou falando de idolatria no sentido geral. Quantos não idolatram uma imagem de escultura, mas idolatram um cantor, idolatram um pastor, idolatram uma denominação, idolatram o dinheiro, idolatram o ministério, idolatram o cargo, idolatram o título. Quanta idolatria! Quanta idolatria no meio da igreja evangélica! Que coisa horrorosa! Nós não adoramos uma imagem de um santo, mas nós veneramos e cultuamos um copo d'água, cultuamos uma flor, cultuamos um lenço, atribuímos poder a objetos, cultuamos a bênção, idolatramos a vitória, idolatramos a bênção, nos reunimos para tentar manipular o mundo espiritual em troca de coisa, cultos que são verdadeiros rituais de feitiçaria. Tentativas humanas de manipular o mundo espiritual para adquirir benefícios nesta terra. Isso é prostituição. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Temam a Deus, deem a Deus glória. A Deus, qual Deus? O Deus invisível, mas real, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, que não precisa de absolutamente nada para ser adorado e que a adoração a Ele não envolve trocas e barganhas. O Senhor está nos chamando a uma adoração sincera, verdadeira. Adorar a Deus pelo que Ele é. Adorar a Deus porque Ele é Deus, digno de ser adorado. Chega, irmãos. Chega de nos reunirmos para adquirir coisas. Chega de nos reunirmos para buscar coisas. É o culto da bênção, é o culto da cura, é o culto da vitória, é o culto da casa própria, é o culto para conseguir. Chega, irmãos. Isso é idolatria, isso é prostituição. Pastor, se eu não creio em bênção, creio qualquer hora, qualquer momento, todo tempo. Eu não preciso me reunir num canto para ir buscar bênção. O abençoador mora dentro de mim. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele vive em mim. Antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já conhece. Ele em Cristo supre todas as minhas necessidades.
Eu não preciso passar 7 semanas numa campanha para poder ele me dar alguma coisa, como se ele fosse me dar como resultado de algo que eu fiz numa barganha, numa troca. Ele faz nascer o sol e a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Caiu, esse sistema vai cair, está decretado o seu fim. E o conhecimento da glória de Yahvé cobrirá as nações como as águas cobrem o mar, porque nos últimos dias Deus derramará fome, fome não de pão nem sede de água, mas fome de conhecer a palavra dele. E Deus está levantando um povo do meio do povo para buscar ao Senhor, para buscar a Deus, porque o ama. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A minha casa, disse Jesus, será chamada casa de oração. Vocês a transformaram num covil de ladrões, num mercado. O Senhor está nos chamando a algo verdadeiro, a corações quebrantados, corações contritos. E as bênçãos de Deus, queridos, quando nós endireitarmos os nossos caminhos, quando nós nos libertarmos de toda essa lixaiada que entrou no nosso meio, nós não vamos precisar correr atrás de bênção. As bênçãos nos perseguirão e nos alcançarão. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Mas nós estamos tão obcecados por prosperidade, nós estamos tão obcecados por bênção, que o céu se fechou. Nunca vimos tanto culto de prosperidade, tanto culto de bênção e tanto culto de vitória e tanta gente passando necessidade, vivendo em derrota e tendo todas as suas áreas da sua vida destruídas. O que está acontecendo? Deus não age por pressão, Deus age por aliança. Caiu a grande Babilônia. Caiu. Do versículo 9 até o versículo 12, ele vai falar da condenação dos adoradores da besta. Olha o juízo, a condenação. No versículo 9 e versículo 10 vai dizer que eles irão beber do cálice da ira de Deus. Os adoradores da besta irão beber do cálice da ira de Deus sem mistura. Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice da ira. Misericórdia. Serão atormentados. Olha o que é que o versículo 11 vai dizer. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Tormento sem fim. Agora, olha que contraponto. Olha que contrapartida. Olha que oposto. Os que morrem em Cristo. Olha aqui. Enquanto que aqueles que têm a marca da besta, enquanto que aqueles que seguem e adoram a besta, serão atormentados dia e noite. Olha o que diz o versículo 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Enquanto os adoradores da besta serão atormentados, e olha o que diz a Bíblia, eles descansarão do seu trabalho. Eles descansam. Eles não ficam vagando por aí, não vão para o purgatório, não vão ficar dormindo num túmulo. O que é que vai acontecer com aqueles que morreram no Senhor? Eles vão para o paraíso, eles vão para o céu, eles vão para o seio de Abraão, eles serão recebidos pelo Cordeiro, eles irão desfrutar. Agora veja uma coisa, e diz a Bíblia, as suas obras os acompanharão. Eles não irão ao céu por causa das suas obras, mas as suas obras não serão esquecidas pelo Senhor. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as boas obras. Se eu nasci de novo, eu manifesto pelos frutos o tipo de árvore que eu me tornei. Se eu nasci de novo, eu faço o bem. É impossível. Como é que eu posso ter nascido de um Deus que é amor e viver manifestando frutos de ódio?
Como é que eu posso ter nascido de um Deus que é vida e está manifestando frutos de morte, de violência, de destruição, de vingança? Tem algo errado. Precisa ser trabalhado. Eu não sou salvo por causa destas coisas. Eu não sou salvo pelo meu bom comportamento. Não. Mas eu sou salvo para o meu bom comportamento. Os frutos acompanharão. Do versículo 14, vamos andar um pouco, do versículo 14 até o versículo 16, nós vamos ver aqui a grande colheita. E veja que coisa também interessante aqui, como eu falei, os ímpios e os justos. No versículo 15 e versículo 16, nós vamos ver, aliás, quando chega no versículo 14, Cristo. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Sentado numa posição de autoridade. A coroa fala de autoridade. E a foice, colheita. Quem ele vai colher? Veja que coisa interessante. O Senhor Jesus lança a foice para colher a terra. O anjo sai do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, Jesus de Nazaré, e diz: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi ceifada. Jesus lança a sua foice a partir de uma posição de autoridade. E quem que ele vai colher? Aqueles que ele comprou da terra. Os seus, a sua igreja, os remidos. Jesus vem para recolher os seus. Jesus está numa posição de autoridade para tomar para si o que são seus, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Mas há uma outra colheita. Jesus colhe os justos. Versículo 15 e 16 vai mostrar isso. Jesus colhe os salvos. No versículo 19, nós vamos encontrar agora aqui uma outra colheita. Uma colheita que é feita pelos anjos. E o anjo meteu a sua foice à terra e colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus, lugar de juízo. Jesus colhe os salvos, os anjos colhem os perdidos. Jesus toma para si aqueles que ele comprou de todas as raças. Os anjos colhem como se fossem uvas. Os que rejeitaram o Senhor, os que se fecharam ao evangelho da salvação, e como uvas, eles são lançados no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, o castigo, o juízo dos ímpios, colhidos e levados ao lagar para quê? Para serem pisados. Outra coisa interessante é que o lagar é fora da cidade, fala da vergonha. Fala também de que os remidos não participam desse juízo, porque os mesmos estão dentro da cidade. Versículo 19 e 20, né? Nós lemos 19, olha o versículo 20. O lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, 360 quilômetros, eu fiz até a conta, de sangue, e 1,5 metro de altura de sangue. O juízo completo. Amados, na humanidade nós só temos 2 grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. Os adoradores do Cordeiro e os adoradores da besta. Os que têm o seu nome escrito no livro da vida e aqueles que caminham o seu próprio caminho, andando da sua própria maneira. Aqueles que olham para Cristo e diz: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci condenado ao inferno, mas ao olhar para ti, eu reconheço que tu, por amor, te oferecestes como pagamento pelo meu pecado,
E hoje eu quero mudar a minha condição e te reconhecer como o meu único Senhor, o meu suficiente Salvador. E o grupo que olha para a cruz, vira o rosto e segue o seu caminho. E a grande pergunta que vem é: de que lado você está? Como você está vivendo? Quem é Jesus para você? Você pode estar até dentro de uma igreja dita evangélica, mas as motivações, o que é que te prende a Jesus? O que é que te deixa estar aos pés dele? Quem é Jesus para você? Como eu disse, o livro de Apocalipse, ele mostra para nós o destino, o final. Para quê? Para que aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida seja fortalecido na sua segurança, seja fortalecido no seu homem interior, por saber qual é o final da sua história. E aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, possa, ao olhar para aquilo que está reservado, aqueles que rejeitam esta redenção, dizer: não, eu vou parar. Eu vou parar. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da salvação. Eu preciso que o meu nome também seja escrito no livro da vida. Eu não quero ser levado desta terra, partir desta terra, sem a segurança de aonde eu passarei toda a eternidade. Apocalipse me coloca num ponto de encruzilhada. O que é que eu quero? Como que eu vou seguir de agora em diante? Para onde eu irei? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A minha oração a Deus nesta hora é que, diante desta palavra tão forte, tão confrontadora, nós possamos parar, refletir, endireitar os nossos caminhos e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não como um chavão, mas como uma certeza. Uma certeza que não é resultado de ser membro de uma igreja, não é resultado de ser batizado, não é resultado de ser dizimista, é resultado de um encontro com a cruz. Como disse Paulo, eu só me glorio na cruz de Cristo. Porque quando nós nos encontramos com a cruz, sabe o que é que nós descobrimos? Que nós somos fracassados, que nós somos impotentes, que nós somos condenados. Nós caímos. Ali é um ponto onde nós baixamos a cabeça e dizemos: foi por amor a mim que ele morreu. O final da minha jornada tem uma cruz. O final do meu caminho tem um homem justo, puro, santo, suspenso no madeiro, por amor a mim. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu digo? Pai, eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam despertados para a revelação do Calvário. Eu oro, Pai, para que nós endireitemos os nossos caminhos. Eu oro, Pai, para que nesta hora o Teu Espírito rasgue o véu dos nossos olhos, tire as escamas da nossa compreensão e que na mais simples atitude quedemo-nos aos Teus pés
e reconheçamos quem é Jesus para nós. E deixemos que o poder do Calvário venha sobre nós. O poder da cruz venha sobre nós, fazendo aquilo que nada neste mundo pode fazer, perdoando os nossos pecados. Pai querido, Pai amado, Pai santo, eu oro para que o poder do Teu Espírito penetre na mente e no coração de cada um. Eu oro para que os grilhões da indiferença, da religiosidade, do ritualismo, da idolatria sejam destruídos dentro de nós. Eu oro para que tudo aquilo que nos prende ao mundo, ao diabo, ao pecado, seja destruído dentro de nós. E que com esta visão do que nos aguarda, com esta visão da bendita esperança, possamos caminhar nesta terra, glorificando a Jesus em todas as coisas. Pai querido, Pai santo, Pai amado, venha a tua bênção sobre cada um. Pai amado, venha a tua vida sobre cada um. Visita-nos com uma visitação sobrenatural, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, meus amados. Amém, meus amados. Glória a Deus. Nós vamos trazer ao Senhor nesta hora os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Por quê, pastor? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Como uma demonstração de que reconhecemos que o Senhor é aquele que coloca pão na nossa mesa e que tudo aquilo que nós temos não é resultado da nossa habilidade humana, porque nós não estamos sós, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Cordeiro, nós somos canais apenas, a fonte é Ele que supre as nossas necessidades, é Ele que nos dá o alimento e parte daquilo que Ele nos faz chegar às nossas mãos pertence a Ele. Como este reconhecimento de que veio dEle. Nós não trazemos dízimos e ofertas para sermos abençoados, para repreendermos devorador. Nós não trazemos dízimos e ofertas para... Não, nós trazemos porque nós já somos abençoados, porque o devorador já foi repreendido na nossa vida por amor a nós, como diz a palavra, por amor a vós eu repreenderei o devorador, não é por causa do dinheiro, é porque ele me ama e diante de tudo isso que ele fez, de fazer a minha sementeira prosperar, de repreender o devorador porque ele me ama, de suprir as minhas necessidades, eu reconheço que parte daquilo que veio às minhas mãos eu devo entregar na casa do meu Pai, na casa do tesouro, na casa de oração, no lugar onde eu sou abençoado, no lugar onde eu sou alimentado, no lugar onde eu sou instruído nas sagradas letras. E é nesse espírito, é nesta consciência que nós iremos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. A conta da igreja, os dados da igreja estará sendo colocado aí na nossa tela e você pode usar estes dados para semear. Mas se você está no Brasil, você faz parte de uma outra igreja, faça isso na sua igreja, faça isso na igreja onde você congrega. É importante que você participe, é importante que você semeie na sua igreja, é importante que você devolva o seu dízimo e as suas ofertas na igreja onde você é pastoreado, onde você é ensinado, onde você é alimentado. É isso que você deve fazer, para que a porta que Deus abriu para suprir a sua necessidade espiritual, esta porta se mantenha aberta, não apenas para você, mas para outras tantas pessoas. Então participe, se envolva, não fique alheio, não fique indiferente, principalmente neste tempo de pandemia, muitas igrejas com as suas atividades paradas, mas com muitos compromissos financeiros. Não seja indiferente, não seja indiferente. Participe, envolva-se, contribua, socorra a sua liderança, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque você faz parte
deste corpo chamado igreja. Pai, eu oro nesta hora por cada dízimo, eu oro por cada oferta, eu oro, Senhor, para que a tua bênção venha, eu oro, Senhor, para que haja multiplicação, eu oro, Senhor, para que estas sementes sejam ativadas pelo poder do teu Espírito e elas germinem na vida do teu povo e na vida da tua igreja 100 vezes mais. Eu oro, Senhor, para que haja provisão em todas as áreas da vida do teu povo, em nome de Jesus e para a tua glória. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito Santo esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja, em nome de Jesus Cristo, que você tenha uma noite de sono restaurador. E não se esqueça, amanhã, neste mesmo horário, nós temos um encontro marcado aqui com Deus e com a sua palavra. Fique com Deus, Deus os abençoe e os mantenha em saúde e segurança. Um abraço em todos. Shalom, shalom.